Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje seguimos o nosso último módulo chamado E Continuidade, com uma aula que vai falar no nosso coração sobre a multiplicação do que nós recebemos. O versículo que vai ser a base para a nossa aula de hoje está em 2 Timóteo 2:2. Diz assim a palavra do Senhor: O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Aqui é Paulo dizendo a Timóteo. Eu vou repetir, ó. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Essa é uma passagem muito estratégica da Bíblia. Paulo aqui está ensinando a Timóteo o segredo da continuidade. Tudo que Deus faz em nós precisa alcançar outros através de nós. Repete comigo assim: tudo que Deus faz em nós precisa alcançar outros através de nós. Então, no reino de Deus, nada começa e termina em nós. A graça a gente recebe para fluir através da nossa vida. A unção que a gente recebe, unção de cura que a gente recebe para ser curada e para curar os outros através da nossa vida. Então, o amor que te levantou, que me levantou, é o mesmo que Deus quer que a gente espalhe através da nossa vida. A multiplicação é um ciclo do reino. Você recebe, é transformada e depois se torna instrumento para a transformação de outras vidas. A mulher restaurada é sempre uma mulher que gera vida. Então, multiplicar não é apenas ensinar. É muito além disso, é discipular. E discipular não é só falar, né? É viver de um jeito que realmente inspire. É mostrar com atitudes que é possível permanecer firme, perdoar, recomeçar e confiar de novo. O discipulado começa quando alguém olha para você e diz: eu quero o Deus que ela tem. Eu quero esse Jesus que ela tá falando. Paulo entendeu muito bem isso quando discipulou Timóteo. Ele não transmitiu apenas doutrinas, sabe? Ele não chegou cheio de normas, de regras. Ele transmitiu vida através da vida dele. E a vida de Timóteo também frutificou em outros. E assim o evangelho continua atravessando gerações e gerações até chegar em nós, né? E a gente chegar em outras vidas, nas próximas gerações. E sabe o que eu acho mais bonito nisso? É que Deus pode usar exatamente o que você viveu para alcançar alguém. As tuas dores, as tuas lutas, os teus recomeços, isso não foi em vão. O seu testemunho é uma semente e toda semente que é entregue a Deus floresce em outras vidas. Eu sei que isso é até meio poético assim, né? Que a semente que é entregue a Deus floresce em outras vidas, mas é que isso é realidade mesmo. Se você parar para analisar o quanto o seu testemunho não pode impactar outra vida e frutificar na vida de outra pessoa. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho é uma arma espiritual e a prova viva de que Deus ainda age. Você é prova disso. Quando você compartilha o que ele faz, a fé renasce, se renova, as vidas são edificadas. Não pense que multiplicar é ter um microfone na mão, tá? Que multiplicar é só ter um púlpito lá para você pregar ou uma plataforma. Não, frutificar, multiplicar é as pessoas mais próximas ver a sua semelhança com Jesus. Isso é a verdadeira multiplicação. Multiplicar é sentar com alguém e dizer: eu sei o que você sente, eu já tive lá, já passei por isso, mas Deus me levantou, Ele me resgatou e também vai te levantar e também vai te resgatar. Isso é discipulado, isso é viver colocando o reino em primeiro lugar. Toda mulher pode ser uma multiplicadora. Talvez você pense assim: eu ouço bastante isso até. Eu não sei ensinar. Eu não sei pregar. Para, minha irmã, para. Você sabe amar, você sabe servir, você sabe abraçar, você sabe dar ouvidos. Nem para tudo a gente precisa ter uma opinião. Você sabe ler uma palavra para a pessoa, sabe? É hora de se colocar a serviço do reino verdadeiramente. O amor é a maior forma de ensino que você pode ter. Multiplicar é servir, aconselhar, orar, cuidar. É pegar o que recebeu e colocar em movimento até chegar na outra pessoa. Jesus fez isso com os discípulos. Ele ensinou, caminhou com eles, comeu com eles, né? E ele falou o quê? Ide e fazei discípulos de todas as nações.
Ele não pediu que apenas contassem ou ouvissem. Ele pediu que reproduzisse, que fosse reproduzido o que Jesus fez com eles. Então, se Jesus andou junto com os 12, imagina o quanto Jesus não teve que educar esses 12, trazer para a linha esses 12. Coisas que a gente nem vê escrito na Bíblia, porque senão a Bíblia ia ficar gigante. Pensem nessa rotina de Jesus como era. Eles vendo como Jesus se comportava diante das adversidades, vendo como Jesus falava, isso foi discipulando eles. Jesus não falou simplesmente, escrevam o que eu digo e repitam. Ele falou, fazeis discípulos de todas as nações. Então eu quero te encorajar a abrir mão de toda a sua religiosidade para se tornar uma discípula de Jesus. Deus quer fazer o mesmo com você. E o que ele revela para nós é que ele quer alcançar outras mulheres. Ele quer usar mais mulheres. A gente está vendo essa onda acontecendo e não é só no nosso país, não. O que ele curou no seu interior, ele pode te usar para curar no interior de outras mulheres. Porque quando o evangelho entra em uma mulher, o evangelho alcança toda uma geração através dessa mulher. E eu sei que às vezes, pelo próprio medo, né? O medo pode te paralisar, pode te fazer pensar 1000 vezes antes de tomar alguma atitude nesse sentido, né? Você pode dizer assim, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Mas o reino não é sobre a sua capacidade. Eu já disse isso e vou repetir. Se você não anotou da outra vez, anota agora. O reino não é sobre a sua capacidade. O reino é sobre a sua disponibilidade. Deus não está chamando mulher pronta e perfeita. Ele está chamando filhas que tenham o coração disponível, porque Ele capacita e Ele prepara. A multiplicação começa com um sim seu. E quando você diz sim, eu quero, eis-me aqui, Senhor, me envie, então o céu começa a escrever através de você. Então para de reter o que Deus te deu, seja uma voz, seja um abraço, seja ponte. O que você viveu com Deus é a prova que Ele ainda transforma. E essa prova precisa ser compartilhada. Porque multiplicar o que recebeu é deixar o seu legado. E legado não é uma coisa que você pode, ou deveria, pelo menos não deveria deixar acumulado. O legado é o que você vai plantando. Imagina uma estrada, uma roça, imagina uma roça. Você vai plantando e andando para frente. Você vai plantando e andando para frente. Quem vem atrás vai se alimentando daquilo que você plantou. O mais sensacional é que para você nunca vai faltar. Planta, continua seguindo e plantando. Quem vem atrás vai se nutrindo daquilo que você plantou. Vê como que é lindo isso? O que continua depois que você passa é o que realmente importa. É o que permanece no seu coração quando você tá lá na frente e se você olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena. Cada semente que eu fui plantando aqui. O reino cresce quando o amor ele é transmitido, quando ele é entregue. Por isso eu quero te desafiar hoje. Você vai ser desafiada. Eu quero que você escolha alguém para você investir. Você vai ter um bitcoins de mulheres. Você vai ter um investimento para fazer. Você vai escolher, presta bem atenção. Você vai escolher orar e escolher uma mulher que precisa ser encorajada. Talvez uma mulher que você ouça, eu não faço, eu não consigo, eu não vou, sabe? Uma mulher que talvez seja mais insegura. Você vai escolher essa mulher. Já deve ter vindo até um nome aí na sua cabeça, né? Que no nosso meio sempre tem. Você vai escolher e você vai compartilhar com ela algo que você já aprendeu com o Senhor. O que você vai falar para ela? Eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai ser hoje uma discipuladora. Você vai ligar para ela ou mandar uma mensagem e falar que você pode falar que você tá no meio de um curso, talvez, se você quiser, ou se você não quiser falar, não precisa. Falar, eu tô te ligando ou tô te mandando mensagem porque eu queria conversar com você sobre um tema que é muito legal. Você vai falar isso para ela. Ela fala assim, qual o tema, né? É sobre frutificação.
E aí, quando você falar isso, talvez ela fale assim, como assim frutificação? Ou ela vai falar assim, frutificação eu sei o que é, então me fala. Aí depende da pessoa que você vai conversar. E você vai começar a falar para essa pessoa algo que Deus já fez na sua vida. Você pode falar assim para ela, no início vai parecer meio estranho, né? Porque eu tô te contando, vou te contar uma história sobre mim e como Deus me ajudou nisso. E eu espero que isso fale com você de alguma forma. E aí você vai contar para ela um testemunho, algo que Deus já fez na sua vida, porque eu tenho certeza que tem. É simples, né? O difícil é ser simples. Você vai fazer isso. Esse é o seu desafio, tá bom? Então compartilhe com ela algo que Deus te ensinou, que Deus fez, e você vai ver como vai fluir essa conversa e o que ela vai trazer de frutos. No final você pode orar por ela, se você se sentir encorajada, né? Orar por ela e falar que você queria estar à disposição dela se ela precisasse de ajuda ou de alguém para conversar. A gente precisa multiplicar o amor de Deus através da nossa vida. De repente, dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente familiar, eu sei que tem muitos casos que a mulher não consegue, tá? Eu sei disso, que a mulher não tem essa abertura. Então, eu quero te encorajar a você sair, talvez, uma prima de longe, uma amiga que faz tempo que você não fala, procurar alguém para você servir, para você ser uma discipuladora, entendendo que além de filha, você foi chamada para um propósito, tá bom? Deus não te abençoou para ser o fim, Ele te abençoou para ser o canal, tá? Você é o canal, você é a bênção, não se esqueça disso. E amanhã nós vamos continuar com uma linda história que você vai escrever. A aula de amanhã se chama Chamadas para Influenciar, mostrando como viver o evangelho de forma intencional e transformadora aí nos seus arredores, no seu mundo. Mas até lá, se lembre que o reino não termina em você. Ele começa através de você. Se leve a sério, se leve a sério. Coloca esse desafio como uma prioridade para você fazer, tá bom? Você vai ver como que é lindo o movimento do Espírito Santo quando você se coloca de pé para fazer e agir em prol do reino, tá bom? Um beijo, até amanhã, fiquem com Deus, tchau!